Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quinta-feira. A semana está se encaminhando já para os finalmente, já estamos nos aproximando do fim de semana. E sim, estamos na expectativa, seguimos esperando pelo sim de Hulk, pelo sim de Savarino e agora também por mais um sim. Nino está de volta ao Fluminense, ou está voltando ao Fluminense? Tem notícia sobre isso? Avançou esse cenário? Galera, está se formando um grande time, né? Se tudo aí der certo, se essas contratações forem confirmadas, se juntando as outras duas que já aconteceram, o cenário está mudando. Mas o Hulk vai dar o sim? O Fluminense vai ter o atacante do Atlético Mineiro para 2026? Eu tenho uma convicção e vou explicar por quê. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Meus amigos, é tapete grenar para você que está sempre aqui comigo, está aqui nessa quinta-feira me prestigiando. Se inscreve no canal, larga o like, né? Aquilo de sempre, mas para quem não largou o like, para quem não se inscreveu no canal, para quem não deixou o hype, tô pedindo, é sempre bom pedir, não custa nada lembrar vocês, tá, gente? Me dá essa moral e é tudo de graça. Tá bom, rapaziada? Olha só, galera. Olha só, para começar a conversa aqui, vamos começar pelo fato mais novo que tem, que é a reapresentação do elenco do Fluminense. Sim, o time principal se reapresentou nessa quinta-feira. Temos algumas imagens divulgadas agora há pouco pelo Fluminense da volta dos jogadores principais, né, do time chamado titular do técnico Zubeldia ao CT Carlos Castilho. Está aí na página oficial do Fluminense, elenco se reapresenta e inicia pré-temporada no CT. E quem é o primeiro a aparecer? Na primeira foto, Germán Cano. O que será do Cano, hein, gente? Com o Hulk chegando ao Fluminense, é uma chegada iminente, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas Germán Cano, o que você faria com o Cano, hein? Que a gente sabe que há consultas, sondagens de clubes do exterior, da América do Sul, da Argentina, da Colômbia. O que você faria? Você negociaria? Eu vou dizer o que eu faria. Eu acho que se vier uma boa proposta, o ideal era liberar o Cano. Eu tenho imenso respeito, imensa adoração e idolatria pelo Cano e tenho certeza que com a chegada do Hulk, se ela confirmar-se, o Cano vai ser reserva. Ah, dá para jogar os dois juntos? Não, não dá para jogar os dois juntos. É um ou outro. O Cano seria o reserva ideal do Hulk? A meu ver, não. A meu ver, não. Não só pela questão da idade, de ser um cara já com muito prestígio para ser reserva a essa altura da carreira, mas principalmente porque a gente não sabe o que vai render o Cano. O Cano não fez um bom segundo semestre. Clinicamente cheio de problemas, teve muitas lesões, mas tecnicamente, quando esteve em campo, também não correspondeu. Fez 20 gols na temporada? Fez. 20 ou 21, agora fiquei em dúvida, mas fez até um número razoável em 2025. O Hulk fez 21, tá? Eu acho que o Cano são 20 gols. Mas fez até um número razoável, mas foi praticamente tudo no primeiro semestre. Os últimos 6 meses de 2025, depois da volta da Copa do Mundo, o Cano não teve bem, não. Tá aí o Zubeldia falando para os jogadores do Fluminense, no auditório, né? Certamente fazendo a primeira palestra do ano para a galera que acabou de voltar. Jogadores que se apresentaram nessa quinta-feira. Fábio, goleiro, zagueiros Freitas e Inácio, laterais Guga, Samuel Xavier, Gabriel Fuentes e René. O Fuentes vai ficar no Fluminense? Acho que não, hein? Meias, Bernal, Hércules, Lima, Lúcio Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio, Ganso e Terans, galera. Terans, que em tese voltou machucado, né? Do Peñarol. Que devolveu o cara machucado. O Fluminense quer cobrar deles pagarem esses meses enquanto ele estiver machucado, conforme manda a lei. Mas Terans voltou ao Fluminense. Atacantes Canóbio, Everaldo. Gente, o EV continua no Fluminense. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Ah, ele tem contrato. Gente, manda ele ficar em casa. Vamos resolver o negócio do contrato dele. Ou rescinde, ou arruma um empréstimo. Não tem nada que o EV se representar, cara. Sabe? Não tem como o Everaldo continuar no Fluminense em 2026. Desculpa, não tem como. Não tem forma possível, aceitável, de conciliar essa permanência dele no Fluminense. Então, Canóbio, Everaldo, Cano, Queno,
Serna e Soteldo. Olha, gente, olha a carência que tá o ataque do Fluminense, hein? Canóbio, ok. Serna, ok. Né? Temos 2 atacantes aí. E Everaldo, e Cano, e Queno, e Soteldo. Aí eu pergunto, tá precisando para ontem de atacantes ou não tá, no plural? Porque não basta vir um Hulk, né? Tem que vir mais uns 2. É sobre isso. E tem que se livrar dessa galera aí que tá encostada, né? Que não vai mais render nada. Samuel Xavier aí tirando sangue, né? Para fazer aqueles primeiros testes, aqueles primeiros exames na volta. O Acosta tá aí, um dos poucos que realmente fizeram uma temporada consistente, né? Jogando só o segundo semestre. Canóbio ali ao fundo. Tá o Acosta com o Cano ali nessa foto principal do retorno do Fluminense na reapresentação. Agora o Martinelli com o Zubeldia. Então, o elenco está todo de volta. Fluminense que estreia semana que vem, quarta-feira, no Campeonato Carioca. Mas, galera, vamos lá, tem novidade envolvendo um grande ídolo da galera. Sim, informação trazida mais ou menos hoje na hora do almoço, acho que no canal dele, né? Meu amigo Alexandre Vilela, o viajante tricolor, trouxe a seguinte informação, está aqui dentro do Netflu. Fluminense avança nas tratativas para repatriar Nino, diz youtuber. Tá? E é uma informação do Vilela. Aqui a foto do Nino beijando a Libertadores. O zagueiro Nino está cada vez mais perto de voltar a vestir a camisa do Flu. Segundo informações do Alexandre Vilela, o tricolor avançou nas negociações com o Zenit da Rússia e o retorno do defensor de 28 anos já é considerado encaminhado. Tá aqui a foto do Nino, com a foto dele mesmo no Museu do Fluminense, né? Portanto, de acordo com o comunicador, o negócio está 99% fechado, restando apenas pequenos ajustes entre as partes envolvidas. O principal ponto nesse momento é a data da chegada do ex-capitão do Flu. O Fluminense quer contar com o zagueiro já no mês de janeiro, de olho na pré-temporada de 26. Do outro lado, os russos sinalizam o desejo de manter o defensor até maio, quando se encerra o calendário do futebol no país. O Zenit ocupa atualmente a 2ª colocação no Campeonato Nacional e briga pelo título com o Krasnodar. A decisão pelo retorno do Nino, mesmo com todo esse impasse, é tratada com otimismo. Ainda segundo Vilela, nos bastidores, o defensor já iniciou o planejamento para sua mudança para o Brasil e já busca por residência no Rio de Janeiro. Então é isso, gente, informação do Vilela. Não sei se ele falou 99% ou 90%, né, na live dele, está aqui na matéria do Netflix, fala em 99%. Mas fato é que está muito adiantada, muito bem encaminhada, segundo essa informação, a volta do Nino. E para mim não é surpresa. Eu até falei na Placar 2 dias atrás. Falei, que eu tenho de rumores, de informações é o Fluminense vai fazer toda a força para trazer o Nino. Não se contentou com a resposta do Zenit de que não vai vender, de que não pode ser agora, tem que ser no meio do ano. Está tentando para agora, sim. E eu tinha certeza que ia acabar chegando num valor que o Zenit quer. Não temos essa informação ainda cravada de que aconteceu esse acerto financeiro, mas o Zenit queria algo entre 8 a 10 milhões de euros por um jogador hoje de 28 anos, que o Fluminense vendeu 2 anos atrás por 5 milhões de euros para esse mesmo Zenit. Claro que tem um contexto aí, né? Na época ele só tinha mais 1 ano de contrato, em 6 meses ia poder assinar pré-contrato com outro time, e não queria renovar com o Fluminense. Então era ganhar aqueles 5 milhões de euros ou nada, né? Um pouquinho à frente. Acabou vendendo. E o Mário Bittencourt, à época presidente do clube, tinha um acerto verbal com o Nino de liberá-lo dessa forma, de não dificultar a venda dele depois da conquista da Libertadores, o que acabou de fato acontecendo. Enfim, Nino, se voltar, mesmo que seja em maio, é uma grande notícia. Uma grande notícia. Eu acho caro pagar para um jogador dessa idade, um zagueiro, 10 milhões de euros, mas essa questão aí do caro ou barato, ela é muito relativa se você olhar pela perspectiva do que o Fluminense andou contratando nos últimos tempos. Né? Dependendo do que ele fosse fazer com esses 10 milhões de euros, se não trouxer o Nino, sinceramente, é melhor trazer o Nino. Não adianta trazer mais 2, 3 zagueiros sul-americanos que juntando os 3 não dá um Nino e gastar mais do que os 10 milhões de euros. Aí é melhor trazer logo quem vai resolver. E a mesma coisa, galera, se aplica à situação do Hulk. Eu vou falar disso. Sobre o Savarino, que a gente tem de momento, né? O Fabiano Bandeira, que cobre o Botafogo e trabalha comigo lá na Placar, trouxe a informação de que nesse momento, dentro do Botafogo, a dúvida é completa se ele vai sair ou não. Não há uma tendência, porque havia a tendência, sim, de que ele estava com tudo certo com o Fluminense, mas depois da reunião dele de ontem
com o novo treinador do Botafogo, com a diretoria lá da SAF e tal, ficou um ponto de interrogação. Tentaram convencer o Savarino, ele fez muitas perguntas, de que ele pode ser ainda aproveitado pelo novo treinador, pelo Anselmi, que quis conversar com ele, quer observar o jogador. Mas está na mão do Savarino. Se ele chegar hoje, mais tarde ou amanhã e disser, quero ir embora, já há acerto entre Fluminense e Botafogo e não vai haver problema. Porque o Botafogo, a princípio, queria se livrar do Savarino, porque entende que ele não fez uma temporada boa, fisicamente, clinicamente, teve muitas lesões. É um jogador que ganha um salário muito alto. O Botafogo tem um certo problema financeiro nesse momento, lá com transfer ban, SAF, etc. Então, na real, o Botafogo não queria ficar com o Savarino. Mas o Anselmi, o novo treinador, quis conversar com ele e pode haver aí sim uma reviravolta. Tá? Porque o Savarino já está com tudo resolvido lá, já está adaptado, era ídolo da torcida. Vamos aguardar. Isso aí está em suspense total. Sobre o Hulk, galera, vamos lá. Vamos falar sobre os fatos claros, tá? Sobre o que se sabe claramente. A Itatiaia Esporte trouxe mais algumas informações ontem à noite. Nada muito novo, nenhuma reviravolta. O que tinha sido falado na minha live aqui, anteontem à noite, pelo Henrique André, repórter da Itatiaia Esporte, pessoal que acompanha muito de pertinho lá a situação dele no Atlético Mineiro, se confirmou. O Fluminense, para tirar o Hulk de lá, não vai ser de graça. Não vai ser na maciota, na conversinha. Vai ter que pagar, vai ter que soltar uma grana. Vão ser os 60 milhões de reais? Não. Esse é o valor da multa integral. Vai ter que pagar isso tudo? Claro que não, vai sair mais barato. Vai sair quanto? 30, 20, 15, 25, 12, 10? Depende da negociação, depende da habilidade de negociação do Mário com o pessoal lá da SAF, lá do Atlético Mineiro. Pode haver até inclusão de jogadores, tentativa de compor do Fluminense mandar algum jogador e não pagar nada, ou mandar jogador e mais um pequeno valor, pode acontecer de tudo. A questão é só chegar ao termo comum, ao entendimento, fazer esse ajuste fino entre as partes. E por que eu estou falando isso, gente? Português claro, sem meias palavras. O Fluminense, leia-se Mário Bittencourt, que está à frente do futebol, quer muito o Hulk. O Hulk, nesse momento, embora não vá dizer isso claramente, quer ir para o Fluminense. O Hulk já desistiu de ficar no Galo. Clarissimamente. E o Galo não quer mais o Hulk. Então nós temos aí 3 partes envolvidas num negócio onde as 3 partes querem exatamente a mesma coisa. O Fluminense quer o Hulk no Fluminense, o Hulk quer ir para o Fluminense e o Galo quer que o Hulk vá para o Fluminense. De graça? Não. Mas o Galo já entende, por questão lá do Sampaoli, que não tem afinidade com o Hulk, que já não tinha ele como titular absoluto, que já prefere não contar com ele, porque vira um problema dentro do grupo, por toda a questão do Hulk, criada com aquela postagem dele, onde ele jogou no ventilador, querem me aposentar à força, não estão me valorizando, não é um bom projeto esportivo. Então, cara, o Hulk já inviabilizou indiretamente a permanência dele. Quem não percebeu isso anteontem, estava de bobeira, né? Não está sabendo ler entre linhas. Claro que o Hulk ali, e aí quando ele fala, mas eu vou cumprir meu contrato com o Galo, depois de você falar tudo que falou, você está inviabilizando a tua permanência. Não adianta você descrever uma pessoa, falar que ela é horrível de todas as formas, e no fim você falar, mas você é bonito. Não. Você acabou com a situação e no fim falou que quer ficar. Não vai ficar? Claro que não vai ficar. Não tem clima, não tem ambiente dentro do clube. Não estou falando com os jogadores, não, mas com a comissão técnica, com a direção do Galo. O ciclo se encerrou. Para mim, isso está claríssimo. Então, se todos os 3 pontos, né, as 3 pontas desse negócio querem a mesma coisa, desculpa, esse negócio vai acontecer. A quanto vai sair, como é que vai ser o negócio, vai algum jogador em troca, quanto vai ser pago, isso aí está sendo resolvido e pode demorar mais algumas horas ou alguns poucos dias, mas vai se resolver. Então, eu tenho convicção, Hulk vai vestir a camisa do Fluminense em 2026. Ilan, e vale a pena, porque, Ilan, você disse que era muito caro, etc e tal. Vamos lá, primeira coisa. Eu disse que mais do que 2 anos eu achava mais do que um absurdo, era algo que beirava a irresponsabilidade, né, para um jogador de quase 40 anos. Mas não são 3 anos, são 2. Eu acho aceitável. O Hulk tem lenha para queimar em 2026, isso é certo. E para você trazer um jogador desse, ele não vai vir por um contrato de 1 ano, se ele ainda tem 1 ano de contrato lá mesmo, ele não viria. Então, como forma de barganha, os 2 anos eu entendo que são aceitáveis, tá ok, e eu não entendo como absurdo. Eu consigo ver o Hulk ainda jogando em bom nível em 2027 também. Ele se cuida muito fisicamente.
Então, o primeiro ponto é esse. E a questão do custo. Gente, o Fluminense ofereceu salários próximos, muito perto ali de 2 milhões de reais por mês. O Hulk hoje ganha 2 milhões e meio no Atlético Mineiro. E ele mesmo falou nas postagens que o que foi oferecido a ele é até um pouco menos do que ele ganha. Mas, enfim, algo ali nessa casa dos 2 milhões de reais. Quanto é isso aí em 2 anos de contrato? São 24 milhões de reais. Ah, o Fluminense vai ter que pagar alguma coisa para trazer o Hulk? Talvez 10, 15, 20 milhões, 5, 10, enfim, alguma coisa que vai ser paga como compensação pela saída dele. E aí eu te pergunto, tá caro, tá barato, tá mais ou menos? Aí depende da ótica. Pela perspectiva do que o Fluminense andou fazendo nos últimos anos, com esse mesmo Mário Bittencourt, que agora está contratando bons jogadores, é verdade, mas por essa perspectiva, sinceramente, como é que você gasta 30 milhões de reais no Soteldo? Vai gastar mais ainda. Fora os salários. Como é que você gasta 50 milhões de reais com o Lescano e Lavega que nem jogam? E vai achar caro gastar 15, 10 milhões para trazer o Hulk, que é um outro patamar de jogador. Não tem como achar caro. Eu tenho que ser coerente. Ah, era melhor não ter jogado o dinheiro fora com o Lescano, com o Lavega e com o Soteldo, e agora poder a gente avaliar, né, sem essa interferência dessa referência, poder avaliar se vale a pena pagar 20 milhões pelo Hulk. Concordo. Mas se esse clube gasta esse dinheiro muito mal gasto com jogadores que não servem para nada, ou que não entram em campo, ou com 2, 3 zagueiros que no final nenhum deles serve, se gastou mais de 200 milhões de reais ano passado nos reforços aí no meio do ano, etc., para nenhum vingar direito a não ser o Acosta, será que está caro gastar 20 milhões ou 15 milhões com o Hulk, mais 25 milhões de salários em 2 anos? Gente, o Soteldo ganha 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. O Hulk, 2 milhões por mês, está caro? Concordo, está caro, é muito dinheiro. Mas se você olhar o salário do Soteldo, não parece que o Hulk está barato? Eu acho que parece. Entenderam? Então é isso. O grande problema do Fluminense não vai ser pagar 2 milhões de reais para o Hulk, nem pagar, sei lá, 15, 20 milhões para ele vir. O grande problema do Fluminense continua sendo ter jogado fora, ter rasgado dinheiro com todos esses que eu citei, que não serviram para nada, pelo menos até agora, e muitas vezes não por culpa deles, porque não foram aproveitados por uma razão ou outra. Tá bom? Dessa forma, sim. Ilan, você está torcendo para a vinda do Hulk? Estou. Acho que vai ser uma boa contratação. Acho que esse cara, ele tem realmente, ele extrapola as 4 linhas. Foi mais ou menos quando veio o Felipe Melo, que nós mesmos, né, ficamos muito desconfiados. O Hulk, ele é um líder dentro, fora do campo. Ele é um cara com muito potencial de ídolo. É um cara que vende camisa, né, gera receita, gera marketing, gera criançada, gera torcida no estádio e faz diferença ainda tecnicamente. O Hulk hoje tem mais a oferecer do que tinha o Felipe Melo quando chegou no Fluminense. Tem mais a oferecer, talvez, do que tinha o Marcelo quando chegou no Fluminense. Acho que o Marcelo chegou com 34 anos, tá? O Hulk se cuida muito. Não tá mais no auge, mas ainda é um jogador muito bom. Não é mais um cracaço, um fora de série, mas ainda é muito bom. Vou fazer uma afirmação aqui. O Hulk, se vier, confirmando essa vinda, ele vai se tornar um ídolo instantâneo do Fluminense. Anote o que eu estou dizendo. Vai virar um fenômeno entre os torcedores. Até pela forma como está vindo, né? De deixar para trás um clube que o idolatra e trocando esse clube pelo Fluminense. É uma demonstração, né, de confiança, de prestígio, de respeito pelas cores, pelo tamanho do Fluminense. Concorda? Bota aqui embaixo. Pode discordar também, quero saber a opinião de vocês. A gente se vê, larga o like, deixa o hype. Tamo junto, valeu.